Trabalho realizado para as disciplinas de Planejamento Urbano e Regional e Gestão de Águas Pluviais, do curso de Engenharia Civil, 10º período. A inserção espacial e histórica do bairro Santa Terezinha é uma potencialidade, pois, de acordo com a planta de parcelamento, podemos perceber que foi um bairro planejado. Também percebemos que há uma boa distribuição dos lotes, o que também contribui para a potencialidade do bairro. A localização do bairro Santa Terezinha também é uma potencialidade, pois o bairro se localiza próximo aos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Também é fácil acesso às principais avenidas, próximo ao centro, onde estão situados os principais comércios da cidade. E toda a infraestrutura que não existe dentro do bairro está muito próxima. A inserção espacial e histórica é uma potencialidade para o planejamento do sistema de drenagem urbana, pois, para um parcelamento ser aprovado, deve existir um projeto de sistema de drenagem. A dúvida que fica é se o sistema de drenagem urbana foi bem planejado e executado, de forma que atenda à demanda do bairro, uma vez que é recorrente no Santa Terezinha enchentes e inundações, o que pode ser considerado uma fragilidade do bairro. Ao observarmos imagens de satélite, podemos ver que o bairro não tem para onde crescer. Há pouco lote disponível e, talvez, para que novos empreendimentos sejam implantados no bairro, será necessário derrubar casas existentes. Desde o Plano Diretor de 1996 a 2019, não houve alteração da taxa de permeabilidade. E podemos observar que há muito telhado nos lotes e pouca área permeável. Quanto menor a quantidade de água a ser infiltrada no terreno, nos lotes, maior será o volume de água que será mandado para o sistema de captação pública. Uma proposta interessante seria o aumento da taxa de permeabilidade para as novas construções. Mas como há poucos lotes disponíveis para novos empreendimentos, também seria interessante que os órgãos públicos incentivassem os proprietários e moradores já existentes no bairro Santa Terezinha a implantar um sistema de captação de água da chuva em suas residências. Essa água captada poderia ser reutilizada na própria residência ou armazenada temporariamente e depois liberada aos poucos para a rede pública. E como forma de incentivo, a prefeitura poderia oferecer redução de algum imposto. E essa proposta de captar e reutilizar a água da chuva também pode e deve ser utilizada para novos empreendimentos. E o incentivo dado pode ser o aumento do coeficiente de aproveitamento, por exemplo. O mais interessante dessa proposta é que com essa captação dentro dos lotes, a gente reduz a quantidade de água que vai para o sistema de coleta de águas pluviais na rede pública. Então, essa redução do volume pode ajudar a resolver parte dos nossos problemas de inundação no bairro Santa Terezinha. A mudança do zoneamento no novo Plano Diretor de 2019 mostra que na região mais próxima da Avenida Heráclito Mourão de Miranda, a proposta da Prefeitura de Belo Horizonte é de que as pessoas passem a ocupar mais essas áreas, devido à presença da infraestrutura existente, comércios, UPA, escola pública, facilidade de acesso e transporte público. Porém, do ponto de vista do planejamento de drenagem, essa opção não é a ideal,
visto que é essa região do bairro que é bastante atingida pelas enchentes. Portanto, a rede de drenagem existente precisaria de melhorias para suportar a nova demanda que a Prefeitura quer estimular a ter na região, com o zoneamento de OP1, ocupação preferencial. Sendo assim, consideramos essa mudança uma fragilidade. Já a região do bairro, que foi classificada como ocupação moderada, é vista como potencialidade, já que antes era zona de adensamento preferencial. Pelos mesmos motivos já citados, é importante que se contenha o crescimento populacional dessa região. Identificamos as diretrizes para o bairro, problemas com a drenagem, que não tem estrutura para suportar a demanda de novos empreendimentos, pois já são causados alagamento na região. Referente às propostas, seria importante fazer com que o bairro seja classificado como um todo como ocupação moderada, de forma com que o crescimento populacional da região seja controlado até serem feitas melhorias eficientes no sistema de drenagem. Para o planejamento urbano e para o planejamento do sistema de drenagem, podemos dizer que os parâmetros urbanísticos existentes no bairro são considerados uma potencialidade quando o objetivo é reduzir o crescimento da área, uma vez em que as alterações realizadas nos coeficientes restringem o uso e ocupação do solo. Partindo do ponto de vista de quem pretende construir no bairro Santa Terezinha, é uma fragilidade, uma vez que os coeficientes estão restringindo muito o uso e ocupação do solo. Podemos dizer que a hierarquia do sistema viário do bairro Santa Terezinha é uma potencialidade. O bairro se encontra entre duas vias arteriais, 4 vias coletoras e o restante das vias são locais. No decorrer do dia, com o auxílio de aplicativos, olhamos como estava o trânsito no bairro e durante todo o dia tivemos um trânsito tranquilo. Logo, no nosso entendimento, quer dizer que a hierarquia das vias atendem à demanda do bairro e das imediações, sendo considerado pelo grupo uma potencialidade. Já os logradouros públicos do bairro Santa Terezinha, em sua grande maioria para nós, são considerados uma fragilidade. Principalmente quando se trata das vias locais, vemos muitas irregularidades de acordo com o Código de Posturas de Belo Horizonte. São diretrizes dos logradouros públicos do bairro Santa Terezinha, o estado de conservação dos passeios e estado de conservação das vias locais. Drenos de águas pluviais saindo no muro ou em cima dos passeios, o uso de engenho incorreto acima do que é permitido pelo Código de Posturas, a inclinação transversal do passeio superior a 3% e o acesso de veículos irregulares. Como propostas, cabe uma fiscalização por meio da Prefeitura de Belo Horizonte, conscientizando os moradores e notificando-os, estipulando um prazo para regularização dos mesmos, de acordo com o Código de Posturas vigente. É muito importante que os logradouros públicos sejam mantidos da melhor forma para que todos os pedestres possam transitar livremente pelos passeios em segurança.
Contudo, mesmo com as obras finalizadas, moradores e trabalhadores do bairro relatam que, infelizmente, os problemas continuam. Valéria Cristina Vieira, de 50 anos, afirmou que houve duas erosões no mesmo local, todas após a obra que alargou o canal do córrego entre abril de 2015 e abril de 2017. César Daniel Caetano, morador do bairro de 59 anos, não leva fé no reparo. A água vai continuar penetrando por baixo se não houver uma base mais forte de concreto. A obra do canal deu muito transtorno para a população para não ficar completamente resolvida, diz ele. E para o presidente da Associação Comunitária do bairro da Terezinha, William Evangelista Eleutério, os moradores que residem nas proximidades da avenida se sentiram prejudicados e insatisfeitos desde o início da obra de ampliação do canal e continuam até hoje. Prometeram a solução do problema, porém, gerou novos transtornos, como as crateras no pavimento e o rompimento das barreiras, considerando que houve falta de planejamento por parte da prefeitura, diz ele. Por meio de uma nota enviada à imprensa, a SUDECAP explica que não houveram falhas na execução da obra. As obras do córrego Ressaca têm o objetivo de diminuir as enchentes e minimizar os impactos dos alagamentos no local. Entretanto, desde o final de 2017, as chuvas estão muito acima da média, num curto espaço de tempo, afirma a empresa. A empresa responsável foi notificada para refazer as placas de concreto, parede do canal, que caíram devido às chuvas intensas de 30 de dezembro de 2017. Esse serviço foi concluído em 7 dias e, como essa parte da obra ainda estava na garantia, não causou nenhum ônus à administração pública. Podemos afirmar que as obras realizadas no córrego Ressaca, a fim de reduzir as ações que ocorrem nos períodos de chuva, não foram efetivas, uma vez que as soluções adotadas não suportam o fluxo da água que passa pelo córrego. Quando chove, as inundações continuam recorrentes, trazendo problemas para os moradores e comerciantes da região. O desejo e a expectativa das pessoas que precisam passar por ali todos os dias e que moram nas imediações do córrego Ressaca era que esse transtorno fosse resolvido após as obras, que por sinal causaram aos moradores bastantes transtornos. Contudo, a realidade mostra exatamente o contrário, permanecendo assim o medo da população toda vez que cai uma chuva forte na região. Antes de apresentar as propostas, vale ressaltar as características que definem uma ação estrutural e não estrutural para a melhoria da drenagem urbana. Medidas estruturais correspondem às obras que podem ser implantadas visando a correção ou prevenção de um determinado problema. Medidas não estruturais são aquelas em que se procura reduzir os danos ou as consequências, não por meio de obras, mas pela introdução de normas, regulamentos e programas que visem, por exemplo, o disciplinamento do uso e ocupação do solo, a implementação de sistemas de alerta e a conscientização da população para a manutenção dos dispositivos de drenagem. Como medidas estruturais, as ações que podem ser tomadas são: instalar um sistema de drenagem pluvial na região central do bairro, que hoje é carente de qualquer infraestrutura desse tipo. Aplicar técnicas compensatórias para diminuir o volume de água que chega no sistema de drenagem e posteriormente às galerias. Entre as técnicas que podem ser utilizadas estão a instalação de trincheiras de infiltração, a instalação de poços de infiltração e a instalação de bacias de detenção, seja ela por gramado, concreto ou enterradas. E também aumentar as dimensões das galerias que ficam próximas ao córrego Ressaca. Como medida não estrutural, temos duas propostas que são:
utilização de uma lei de zoneamento bem mais rígida e fiscalização do uso e ocupação do solo, de forma a tentar controlar o avanço do índice de hipermeabilização do solo e a utilização de pavimentos permeáveis. Problema esse que hoje é acentuado no bairro Santa Terezinha, já que a maioria das residências não possui nenhuma área permeável. A outra proposta é a conscientização da sociedade local como um todo sobre o descarte de materiais sólidos nas bocas de lobo, que resultam na diminuição da vazão do sistema, causando pontos de inundação isolados, mas que podem alcançar grandes extensões e causar grandes prejuízos em imóveis, automóveis, congestionamento e proliferação de doenças. Infelizmente, no nosso país, tudo que depende dos órgãos públicos ocorre de forma muito lenta. E o que mais vemos são obras para maquiar os problemas e não de fato resolvê-los. Isso sem falar da corrupção e do superfaturamento das obras. A grande maioria das pessoas que estão à frente do nosso governo não tem a mínima noção da importância de um sistema de drenagem eficiente. Logo, uma mudança que deveria ser prevista é termos em cada área um dirigente que realmente entenda o que está sendo feito, como, por exemplo, um arquiteto ou um engenheiro civil. Concluímos esse trabalho considerando que as principais potencialidades do bairro Santa Terezinha são a localização do bairro, que está próximo de pontos estratégicos da cidade, e a infraestrutura existente, tanto no bairro quanto nas suas imediações. Que uma das suas principais diretrizes são os problemas de inundação existentes e recorrentes no bairro Santa Terezinha, que mesmo depois de inúmeras obras, ainda não foram solucionados de fato. Principais fragilidades do Santa Terezinha são as irregularidades nos logradouros públicos e a falta de fiscalização do cumprimento dos parâmetros urbanísticos no momento das construções, que faz com que várias edificações estejam irregulares. São inúmeras as medidas que podem ser tomadas para aumentarmos as potencialidades do Santa Terezinha, reduzindo assim as fragilidades e diretrizes existentes. Nós citamos várias aqui neste trabalho. E se pararmos para analisar e pesquisar um pouco mais, ainda assim será possível perceber que existem outras formas de sanar esses problemas. O que resta saber é se, de fato, os órgãos públicos e a população querem resolver isso. Falta muito por parte dos órgãos públicos quando o assunto é resolver os problemas de maneira efetiva. Mas até que ponto você, como cidadão, está disposto a fazer a sua parte para melhorar a sua qualidade de vida e a dos seus vizinhos? Nós também somos responsáveis por construir uma cidade melhor.